a coluna da Flávia Oliveira no Jornal Globo, que tem uma das melhores colunas do Jornal Globo para a gente ficar por dentro de tudo. Racismo escancarado. Vamos ler a respeito disso. Em 132 anos, o Supremo Tribunal Federal teve 171 ministros. Apenas 3 eram homens negros e 3 mulheres brancas. Vamos acompanhar aqui, ó, o Joaquim Barbosa. 2 décadas atrás, na esteira da Conferência Mundial contra a Discriminação Racial em Durban, na África do Sul, um conjunto de organizações da sociedade civil, sob o protagonismo de um movimento de mulheres negras, pôs na rua a campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo? Até o lançamento em 2004, a iniciativa acolheu, em espaços públicos do Rio de Janeiro, 300 de depoimentos transformados em anúncios de TV, spots para rádios, outdoors e cartazes. A Flávia faz um serviço, sobretudo, numa organização, que é o Jornal Globo, que já teve como diretor de jornalismo um ex-diretor de redação, que era o Ali Kamel, que escreveu aquele livro que é um desserviço chamado Não Somos Racistas. A Flávia escancara o racismo que existe na sociedade. Vamos ler juntos aqui. A enquete tinha a intenção de tirar o véu da democracia racial e provocar os brasileiros e brasileiras sobre o preconceito que levavam. Afinal, só guarda quem tem esse tipo de preconceito, meus queridos e minhas queridas. Vamos tocando aqui. Hoje, a pergunta que cabe é outra. Quando você libera os seus racismos? E eu já respondo. O racismo explode no momento em que organizações sociais, celebridades e formadores de opinião ousam apresentar uma campanha pela indicação de uma mulher negra para a vaga do Supremo Tribunal Federal, em substituição à ministra e presidenta da Corte, Rosa Weber, que se aposenta no mês que vem. Em 132 anos, o STF teve 171 ministros. Apenas 3 eram homens negros: Pedro Lessa, Hermenegildo de Barros e Joaquim Barbosa. E 3 mulheres brancas: Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Vamos lendo juntos aqui. O ativismo por identidade racial, bandeira histórica do movimento negro, alcançou as pesquisas do IBGE. Tanto é assim que no censo demográfico de 2010, pela primeira vez, os negros, a soma de pretos e pardos, tornaram-se a maioria da população brasileira. Os brancos, que beiravam 2/3 dos habitantes em meados do século passado, chegavam a 42,8% no ano passado, informou o órgão oficial de estatísticas em julho. Em 2022, 10,6% se declaravam pretos, 45,3% pardos. Mulheres também somam mais de metade da população. Nada mais natural do que negros e mulheres, a maioria minorizados por um poder masculino, branco e hétero, reivindiquem democraticamente a presença nos espaços de poder. Assim crescem e se fortalecem as candidaturas diversas para cargos do Executivo e do Legislativo, multiplicam-se os programas em empresas de produção cultural, igualmente ganham tração o esforço por representatividade no judiciário, que tanta desigualdade produz ou confirma. Diversidade é riqueza, inovação e justiça. Luiz Inácio Lula da Silva, em todas as pesquisas de disputa pelo terceiro mandato, tinha preferência das ditas minorias. Foram as mulheres, os negros e os pobres que pavimentaram o caminho do presidente ao Planalto. Também eles, com indígenas, pessoas com deficiência LGBTQIAP+, subiram a rampa em cerimônia tão simbólica quanto comovente no primeiro dia de 2023. Desde o início do governo, é constante a cobrança por diversidade nas escolhas do Lula. A primeira-dama Janja da Silva costuma manifestar publicamente satisfação pela nomeação de mulheres. Na origem, eram 11 em 37 pastas, recorde que ultrapassou 10 ministras do primeiro governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2014. Passado 8 meses, restam 9 das 38, porque o presidente cedeu à pressão dos cartolas do Centrão e limou Daniela Carneiro, do Turismo, e Ana Moser, do Esporte. Medalhista olímpica, com 2 décadas de ativismo em programas de inclusão pelo esporte, a ex-ministra era a legítima encarnação do que significa a representatividade feminina em espaços de poder. O presidente entregou um tanto de diversidade nos gabinetes da esplanada, indicou Daniela Teixeira, uma mulher branca, para o STJ, Edilene Lobo, negra, como substituta no TSE. Escolheu Marcelise Azevedo, negra, para o Conselho de Ética Pública da Presidência, e Cristina Nascimento de Mello, branca, como desembargadora do
do TRF da terceira região. São nomeações bem-vindas, mas não suprem a lacuna que Lula produzirá se apresentar um homem no lugar de Rosa Weber, tal como já fez ao pôr Cristiano Zanin em substituição de Ricardo Lewandowski. O colegiado de 11 restaria uma só ministra, Carmen Lúcia. Ao fim dos trabalhos do governo de transição em 2022, foi Lula quem declarou: um governo tem que ser cobrado, e pediu isso. Organizações sociais que reivindicam a indicação de uma jurista negra para o STF, como a Coalizão Negra por Direitos, o IDPN, Mulheres Negras Decidem, Instituto Marielle Franco, Instituto Pereguim e os Nossas, estão fazendo declarações, textos, outdoor, vídeo exatamente como Lula sugeriu, dentro e fora do país. Cobram publicamente do presidente, tal como fazem quase sempre em privado os líderes do União Brasil, do PP, do Republicanos, representantes do empresariado e figurões do judiciário. Na Ágora moderna, a platitude sobre uns contrata com ataques daqueles, inclusive à esquerda, que defendem a primeira mulher negra no STF. Democracia pressupõe trocas de ideias e disputas, vitórias e derrotas. Mas toda vez que as pessoas negras se levantam por direitos, emerge a ira dos que não abrem mão de ocupar o topo, nem sequer se enxergam como identitários. O racismo de nós quer obediência, em silêncio. Coluna impecável de uma mulher negra, que é a Flávia Oliveira, num grupo, inclusive, que tem um histórico de defender as elites, que é o Grupo Globo. É muito importante essa coluna dela, gente. E essa crítica se estende a gente de esquerda, incluindo sites de esquerda, que ficaram falando em identitarismo e em ONGs do Jorge Soros, enquanto só falavam do Joaquim Barbosa e não da necessidade de representação negra dentro da Suprema Corte, que, na minha opinião, é uma das organizações mais reacionárias que nós temos na história do Brasil. Se hoje o Alexandre de Moraes está defendendo a democracia, lá no germe da Lava Jato, seu Gilmar Mendes deixou prosperar as denúncias contra o Lula. O Supremo não é democrático. O Judiciário tem o germe do lavajatismo desde sempre. Desde sempre. O Judiciário, a Polícia Federal, que está brincando de novo de Lava Jato agora. Os órgãos de repressão têm vício de atacar negros e pobres. Isso precisa ficar explícito, gente. Mesmo que o Lula erre na segunda escolha. Nós, dos movimentos de direitos sociais, as pessoas que realmente são antirracistas, precisam se levantar e fazer o que a Flávia está dizendo nesse artigo. Há um racismo escancarado, mesmo num governo como o do Lula. Não é só o governo Bolsonaro que tem racismo. Há um racismo escancarado. A gente tem que ficar muito atento a isso que está acontecendo, meus queridos e minhas queridas. Vamos para o G1, falar um pouco sobre o julgamento dos golpistas, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado que vocês estão gostando do Giro de Notícias. A audiência caiu um pouco, mas vamos dando likes, vamos transmitindo aí para as pessoas que nós estamos aqui ao vivo, meus queridos. Se vocês quiserem mandar superchats, eu ainda agradeço aí a contribuição. Mais likes, tornem-se membros para vocês ganharem um curso de jornalismo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá.